quando começou o canal, a intenção foi mais instruir ou foi uma brincadeira? Você falou, cara, deixa eu meter o vídeo aqui, vamos ver o que acontece. Foi exatamente isso. E as pessoas queriam aparecer no meu canal. É um público muito nichado e é uma galera que se identifica igual eu. Eles também gostam do que fazem. A Loucos, ela é uma plataforma neutra, né? Hoje, dentro do nosso canal, não sou só eu que apareço. Eu não sei nada. Eu gosto de trazer as pessoas que sabem pra falar. Eu vou te falar uma curiosidade, talvez você não sabia. Não sei, mas acho que você não sabia. O cliente hoje, ele usa no máximo 2 mega. 2 mega resolve todo o problema hoje dentro da casa de muito assinante. 2 meguinha ali, muito bem entregue. Existe um caso assim também com a internet? Tipo, a internet cai quando acontece uma bizarrice dessa? Aconteceu muito em prédio. Toda noite também caía, toda noite caía. Aí o que era? Era o síndico que ia, tirava uns equipamentos da tomada pra economizar energia durante a noite. Tipo, no outro dia ele ia e ligava de manhã. Mas porque só cai à noite e volta de manhã? Porque ele tava fazendo isso também. Você pensa, é o que eu falei, um fio de cabelo é 128 assinantes por porta, né? Por pelinho assim de fibra. Mas por trás aí, cara, a gente tem centenas de milhares de pessoas que se romper um cabo de 12 fibras, uma cidade inteira. Hoje o Abotscast vai virar um manicômio. Só tem louco, gente que sobe em poste, anda no subterrâneo e ainda grava podcast. A gente tá aqui hoje com o Thalisson, fundador da Loucos do Telecom. Obrigada, Thalisson. Thalisson, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Adorando você aqui. Há quanto tempo que a gente já queria te chamar aqui pro nosso podcast? Bom, eu que agradeço o convite, também feliz de estar aqui também, viu? Cara, muito obrigado. A gente faz tempo aí, tá tentando casar as agendas. Sempre é difícil, porque você também é um cara aí que tá na correria. Mas obrigado por estar aqui. Deixa eu começar com uma pergunta. Você ficou louco por conta da Telecom ou trabalhando em Telecom te deixou louco? As duas coisas. As duas coisas, né? É apaixonado pelo ramo, né? Que a gente brinca que quem entra nesse ramo de telecom, independente da área, seja no atendimento, até na limpeza de um provedor de internet, se ele for picado pelo bichinho, ele não sai nunca mais. É bem legal. E como nasceu o Loucos da Telecom? A Loucos da Telecom, ela nasceu em 2015, né? Compartilhando ali alguns conteúdos no Facebook, né? Eu trabalho com telecom já desde 2013, né? Eu gosto muito dessa área. Sempre gostei de tecnologia, sempre gostei de tudo que lançava assim no mercado, mas ainda não tinha acesso. Então a maneira que eu tinha de ter acesso às novas tecnologias era trabalhando em um provedor de internet. Eu comecei ali em 2013, né, no ramo, mas a Loucos da Telecom nasceu em 2015, em uma página no Facebook, compartilhando a vida de um técnico de telecom, de um cara que bate escada no poste, instala a internet e queria mostrar o quão difícil aquilo era, o quão difícil era a internet chegar na casa das pessoas, né? E elas ali navegando e a gente lá no sol, mostrando, né, como era o dia a dia. E de onde veio o nome de Loucos da Telecom? Então, eu não sou corintiano, tá? Começa por aí, mas não tenho Loucos por Ti Corinthians, que é algo de apaixonado. Então, Loucos da Telecom também é de apaixonado. É um nome que ele sofreu muito hate na época, as pessoas demoraram muito para aceitar esse nome. Ele não foi fácil, porque, como assim louco? Não, isso aqui, cara, você não é apaixonado? Você não tá aqui 2 horas da manhã trabalhando? Você é o dono, não é? Não, você não é louco? Eu sou louco. Aí as pessoas começaram a entender um pouco do nome, mas é de apaixonado. Louco da Telecom. Imagina, você começou o canal. Eu comecei sozinho. E quando começou o canal, a intenção foi mais instruir ou foi uma brincadeira? Você falou, cara, deixa eu meter o vídeo aqui, vamos ver o que acontece. Foi exatamente isso. Eu sempre gostei de assistir e consumir YouTube, né? E aí eu quis montar o meu canal também, justamente para mostrar. E as pessoas queriam aparecer no meu canal. O que começou a rolar foi um pouco isso. Eu recebi a mensagem do Brasil inteiro: posta minha foto, posta meu vídeo, eu também quero estar no canal da Loucos, mostrando o quão é difícil aqui de norte a sul, no Pará, enfim. E aí no começo eu falei, não, eu quero ser famoso, peraí, cara, depois... Mas aí eu mudei um pouco essa mentalidade, né, na época, eu falei, não, cara, a Loucos somos todos nós, né, que compõem a categoria. E aí foi onde a coisa começou a decolar, quando eu comecei a compartilhar não o meu conteúdo, mas o conteúdo da galera. E aí começou a chover, a página começou a ganhar relevância, primeiro no Facebook, aí depois eu fui pro Instagram e meu último canal mesmo foi o YouTube ali em 2016,
que aí as coisas começaram a acontecer mesmo, né? Em 2018, aí foi onde eu comecei a participar de feiras e eventos de telecom pelo Brasil todo, né? E aí a coisa de um youtuber, de um rapazinho com celular que era técnico, aí começou a virar um negócio a partir desse momento, em 2018. É legal que tem técnico, tem provedor, tem operadora, tem todo mundo ali no seu canal. É. Assim, tipo, você tem noção de quão grande vocês ficaram? Às vezes, né? Às vezes é porque eu sou muito simples, eu sou uma pessoa simples, eu gosto de estar no meio de todo mundo. No mesmo momento que eu tô num evento de liderança, com os donos das grandes operadoras, no outro dia eu tô lá com os técnicos, filmando eles puxa-cabo, compartilhando a história deles. Então eu gosto de ir navegando nesse universo. Até porque quem compõe um provedor não é só o dono, né? Ele precisa daquelas pecinhas fundamentais lá. A galera da configuração e tal. Então, eu falo, assim, telecom, provedor de internet, ele se torna um corpo, né? E aí o canal cresceu também porque 2018 pra frente começou o boom dos grandes provedores de internet, dos pequenos, e começaram a crescer no Brasil, né? Todo mundo conhecia Vivo, Claro, a TIM, as grandes aí do mercado, né? Só que no Brasil nós somos aí, sei lá, 20 mil pequenos provedores e médios, grandes provedores de internet. Então é muita gente. É um público muito nichado. Meu número não é de milhões, assim, né? De visualizações e tal. Mas é muito nichado. E é uma galera que se identifica igual eu. Eles também gostam do que fazem. Então é fácil conversar com eles, né? Porque eu vim do campo. Eu bati escada, eu também hoje sou um provedor de internet. Então é fácil falar das dores, assim, a gente se identifica. Meu provedor não é perfeito, eu também tenho uns problemas. Aí eu consulto os amigos, eles nos consultam, né? Então é bem louco. Bem louco, bem louco. Gostei. E rola já cara que te conhece, assim, tipo, cara, você tá no meio da rua, ou você tá num evento, e a galera, pô, o cara do Loucos e tal. Cara, rola. Um pouco menos, porque pelo público ser um pouco nichado, né? Mas nos eventos de telecom que a gente tem, então a gente é sempre bem reconhecido. Hoje a gente sempre tem um stand também na maioria dos eventos, né? Tem um grande aí que acontece todo ano, então a gente está sempre agora com o nosso evento. Nós ganhamos o nosso espaço hoje dentro de associações, eventos de provedores, porque a Loucos, ela é uma plataforma neutra, né? Hoje dentro do nosso canal não sou só eu que apareço, eu não sei nada. Eu gosto de trazer as pessoas que sabem para falar, né? Sabe configurar? Vem cá, aparece no canal, dá um treinamentinho aí gratuito para quem tá assistindo e tal. Então é assim que a gente foi conquistando e ganhando. Então não é só o Thalisson que fica famoso com a Loucos, mas quem a gente traz para dentro do nosso canal, assim, sabe? Quem teve a ideia de colocar stand em evento? Porque, assim, a primeira vez que eu me surpreendi com o nome Loucos da Telecom foi num evento. Tava andando, se eu não me engano, foi a FutureCon. Foi a FutureCon. Foi na FutureCon, se eu não me engano. E, de repente, eu vi lá. Loucos. Eu falei, cara, quem que são esses loucos? Cara, pra nós foi um marco na história da Loucos da Telecom mesmo, né? Na minha vida mesmo. Porque a gente era um canal, né? Eu era um menino que nasceu criando e, pum, do nada. Pô, um dia eu pedi ingresso pra estar lá. Pelo amor de Deus, me deixa entrar na FutureCon. Eu amo esse evento. E agora, mais um ano também, nós estaremos lá também com o stand. Foi um convite do próprio evento, né? Nos convidou para estar ali, marcando presença, reforçando a nossa marca, né? Bonito, ficou legal. Né? Ficou legal. E também a gente pôde levar um pouco dos nossos parceiros para dentro do evento e também trazer um pouco dos provedores de internet, né? E você, Thalisson, achou assim, tipo, depois da Loucos, a sua vida deu uma guinada, ela mudou bastante? Mudou, muito trabalho. Muito trabalho, muita viagem, né? Eu falei, eu sempre fui simples, sempre fui uma pessoa mais caseira de casa. E aí as coisas começaram a acontecer. Porque na Loucos também, para as coisas começarem a andar, eu tive que criar programas iguais esse aqui que a gente tá, né? Porque aí eu precisei começar a colocar patrocínios para dentro da casa. A Loucos hoje ela se tornou uma empresa também. Somos pequenos, mas somos em 10 pessoas exclusivos da Loucos. Editor, design, enfim. E aí eu criei alguns programas, por exemplo, Loucos na Estrada, ou a Trip dos Loucos, que eu passo 15 dias na estrada direto, numa van, eu e mais 3 pessoas visitando o provedor pelo Brasil inteiro. Eu chego numa cidade, digito provedor de internet, e começo a bater palma lá. E basta ir no primeiro, que um já manda pro outro, Igual eu falei, a gente é bem reconhecido porque o conteúdo que a gente compartilha ajuda a galera a crescer, ajuda o provedor a trabalhar certinho, a organizar a sua infraestrutura. Então a gente tem esses ensinamentos lá, cara,
tudo que é muita responsabilidade do nosso conteúdo, né? Porque a gente não tá... o que a gente fala ali vai impactar na vida de um pequeno provedor, pelo menos 3 mil casas. De um grande provedor que nos assiste, sei lá, 50, 100 mil casas, se ele for aplicar uma solução. Então, o pessoal gosta porque a gente tem muita responsabilidade. Aí foi essas loucuras de cair pra estradas, 15 dias, arrumar provedor de graça pelo Brasil também, porque o provedor ele cresceu muito na pandemia, né, 2018, o cara colocou o cliente para a base, mas ele era um padeiro, ele era um farmacêutico, ele começou a dividir a internet com o vizinho e, bum, do nada, 10, 20 mil assinantes. Aí você imagina que o data center dele é todo bagunçado, né, os cabos, um lado pro outro, e tudo bem. Aí a gente entrou com Arruma Meu Pop. A gente ia, visitava o cara em qualquer lugar do Brasil, foram algumas edições que a gente fez, chegava e desligava lá os 10 mil assinantes do cara, não importa a quantidade, e arrumava tudo pra ele lá. E foi meio loucura, mas foi bem legal. Quem é o louco que tem essas ideias? Eu. Eu. O chefe dos loucos. A mente criativa, né? Igual eu falei, hoje com a Lux também, ela se tornou uma empresa. Então eu dividi. Eu sou a mente criativa, eu sou o TDAH da coisa, a mente imaginária, o cara que vai subir num dragão e vai voar. E aí hoje eu tenho meu irmão, né, meu sócio no provedor, mas é meu gerente na Loucos, que ele já é aquele cara mais sério, centrado, que chama a atenção dos funcionários e tal. Eu já não sou esse cara. Então a gente se dividiu muito bem. Então tem um financeiro, eu cuido do financeiro, e eu fiquei livre para poder ter essas ideias e trabalhar em cima, tá? Legal. E assim, nosso podcast, né, ele continua sendo do nicho, né, mas ele está expandindo um pouco. A gente sempre tenta colocar, né, a visão de uma coisa mais técnica, mais de forma generalista. Então, vamos explicar aqui pro pessoal de casa, assim, tipo, tentar entender mesmo no básico, né? Começar do zero. Como que a internet chega na nossa casa? Ai, meu Deus. Que coisa maravilhosa, meu. Vamos lá, vou partir do provedor de internet para frente, né? Alguém tem uma ideia... Quero ser um provedor, quero fornecer os... O que é o provedor de internet? É bom falar. Quero ser um fornecedor de internet, quero prover internet para as pessoas do meu bairro, do meu prédio, do meu condomínio. Ele tem essa ideia e aí ele começa a ir atrás desses processos, tá? E que não é muito processo, não é pouco. É Anatel, é poste, é se regularizar, é contratar técnico, é dar treinamento, é ter bons EPIs e tudo. Não é fácil, é muito difícil. E aí ele começa a parte de atrás da parte regulatória, e aí começa com os equipamentos, tendo um bom data center, né? E, cara, é muito louco, ele tem que entrar no beat da coisa, ele tem que treinar bem, qualificar bem hoje os técnicos dele, quem tá ali com ele. Porque, por exemplo, a fibra ótica, ela não pode fazer curva, né? Então hoje, se ela der uma dobradinha hoje dentro da casa do assinante, a sua internet ela fica lenta lá na sua casa, às vezes você tá reclamando, às vezes um jogador online, só porque a fibra tá um pouquinho torta. Então hoje a internet chegar dentro da casa do assinante, ela é muito mais complexa do que o assinante acha, porque depende dele, depende de nós, depende de quem eu compro o link, né? Então, são cuidados, né, que a gente tem que ter assim. Então, mas é isso, parte de ter uma ideia, um data center, muito dinheiro, contratar uma equipe e sair lançando fibra ótica na rua, montar as CTOs, a gente chama de CTO, que são as caixas de atendimento ao cliente, né, e puxar a fibra dessas CTOs para dentro da casa do assinante. Só que você sai com um sinal do seu equipamento que fica dentro do seu data center, que é a OLT, sai ali mais 7, aí você tem que fazer uma divisão por splitters no meio desses cabos de fibra ótica até esse sinal da caixinha chegar ali menos 19, que é o ideal, que se chegar a menos 30, entendeu? Que De fato tem que ser louco. É doido, né? Agora eu entendi, de fato tem que ser louco. Só que cada um tem a sua área. Tem o Thalisson que configura, aí tem o outro cara que puxa o cabo, aí tem o outro cara que... Então, às vezes um faz tudo também, é bem comum. Quando o cara é pequeno, assim, é muito comum ele fazer tudo no início, sabe? Mas é bem divertido. E aí ele começa a trabalhar ali as velocidades na região dele, né? Hoje, ser provedor de internet hoje no Brasil tá muito competitivo. Porque, pô, você olha num poste hoje, tem 10 concorrentes, cada um oferecendo a mesma velocidade, o mesmo plano, o mesmo preço. E aí você tem que se diferenciar, fazendo todas essas regrinhas que eu te falei, para chegar excelente na sua casa, para você não ligar para mim lá, tá, isso aqui tá lento, isso aqui caiu. Meu, mas foi você aí que bateu a mão e quebrou o conector. Não quero saber, tá, isso é problema seu, entendeu?
Não, mas eu vou te cobrar a visita aí, é R$50. Aí começa a briga com o cliente. Então tem todo um porém. E oferecer, por exemplo, hoje a gente tem que trabalhar também com SVAs dentro do nosso mercado, né? Oferecer um que a mais. Pô, vou te dar 1000 mega. Eu vou te falar uma curiosidade, talvez você não sabia, não sei, mas acho que você não sabia. O cliente hoje, ele usa no máximo 2 mega. 2 mega resolve todo o problema hoje dentro da casa de muito assinante. 2 meguinha ali, muito bem entregue. A gente olha ali nos nossos concentradores, né? A gente consegue ver quanto cada cliente consome, não o que, mas quanto que ele está consumindo. E 2 mega. Aí a gente trata aquele, não, mas eu vou te entregar 1000. Uma maneira de marketing também, né? Só que todo mundo hoje entrega 1000. Aí eu tenho que chegar na internet, mais um Deezer, e mais um HBO, e mais um... Então é um trabalho assim... Agregando serviços, para fazer a diferença, né? Para ter diferenciação em relação à concorrência. Exatamente. Por que mesmo assim, às vezes funciona e às vezes não funciona a internet de casa? Cara, rompimentos, né? Acontece muito. Às vezes a gente monta uma boa infraestrutura na rua, nos postes, né? Monta tem um bom data center, mas a gente depende do acaso também. Às vezes passa um caminhão muito, muito longo lá na sua rua, que é muito comum, às vezes em ruas estreitas, né? A gente tá falando que um pelo de fibra ótica, uma fibrinha da finura de um fio de cabelo, do seu fio de cabelo, conecta 128 pessoas. Todo mundo navegando na internet, falando por vídeo, mandando um áudio, voz, fazendo download de um fiozinho da finura do seu fio de cabelo. Então, quanto isso não é delicado e sujeito a dar problema a qualquer coisa. E a internet, ela é muito viva, ela tá mudando. A gente tá aqui, ela tá mudando algum protocolo, que quando eu chegar em casa, meu técnico já tem que fazer uma configuração para se adaptar a esse novo protocolo que chegou agora. Todo dia nós como provedores de internet, recebemos ofícios, né, da Anatel para bloquear sites. Então, todo dia é uma leva de 300 sites que a gente tem que bloquear. Sites maliciosos, sites que o governo quer e tal. Só que a gente não pode falar pro cliente. E aí o cliente liga lá querendo, mas por que meu site lá que eu acessava tá fora do ar? Você não pode falar. Então, é difícil o provedor de internet, sabe? É bem complicado, né? Olha, mas é bem legal. No mundo de TV, né, a gente tem ainda o DTH, né, que leva antena, a gente usa bastante antena, né? E aquelas anteninhas tipo parabólica. E o caso mais bizarro de antena que eu já vi, e quando eu comecei a trabalhar com isso, eu falei assim, cara, não é possível que isso acontece. Era quando o sinal da sua casa da TV começa a dar problema, e geralmente o problema que é 5 horas da tarde, 7 horas da manhã, tipo, o mesmo problema, fica sem o dia inteiro com o sinal, deu 5 e pouca da tarde, ele cai o sinal. Ou deu 7 horas da manhã, o sinal deu problema também. Aí foram me falar que é porque passarinho faz ninho na antena. E aí, geralmente, ele obstrui o LNB, né? Que é aquele toquinho ali do antena. Quer dizer, é um caso super inusitado da questão de TV. Existe um caso assim também com internet? Tipo, a internet cai quando acontece uma bizarrice dessa? Tem, rola também. Às vezes em muitos ventos, né? Tá acontecendo ali muito vento, ou aconteceu muito em prédio. Às vezes você vai fazer uma instalação num prédio, o provedor ele vai distribuir a internet num prédio. Às vezes ele leva a própria infraestrutura, mas às vezes ele prefere montar a infraestrutura dentro do condomínio, para ser menos sujeito a falhas ainda, né? E aí, toda noite também caía. Aí o que era? Era o síndico que ia, tirava uns equipamentos da tomada para economizar energia durante a noite. Tipo, ele ia embora, aí já aproveitava e desligava os equipamentos da tomada. E no outro dia ele ia e ligava de manhã. Mas por que só cai à noite e volta de manhã? Porque ele tava fazendo isso também. Desligava e voltava. E nessas suas viagens que você faz aí com o van ou nesse arruma o seu pop, teve algum que você olhou e falou assim, cara, não é possível que isso aqui funciona? Nossa. Cara, o Arruma Meu Pop mesmo, ele é um projeto nosso, assim, muito ousado, porque a gente só visita esses casos, entendeu? Como é que é possível que isso aqui funciona? Desde configuração. A gente já arrumou a internet de uma cidade inteira, por exemplo, nesse projeto do Arruma Meu Pop, né? Que é chegar lá e tudo bem, é no interior do Paraná, o cara cresceu, tá entregando ali. Você tem que chegar ali corrigindo aquilo e fazendo esse trabalho. Cara, mas é muito comum, Até porque tudo é muito caro, né, no nosso setor. Acredito que no de TV também, né? As pessoas querem montar,
mas a gente, infelizmente, hoje no nosso mercado temos excelentes pessoas, né, ensinando a fazer o certo, mas a gente tem muita gente também ensinando a como você montar algo barato, sem cumprir as obrigações da Anatel, né, e a gente parte da premissa que você tem que montar algo sólido, né. A gente viu hoje aí a notícia aí, pô, da venda aí da desktop, tá claro, aí algo que tá movimentando aí uma grana absurda, Muita né. grana. E isso só aconteceu porque lá atrás os caras decidiram ser sólidos e crescer, né? Então a gente também ensina para ser dessa mesma forma. Quem sabe um dia a gente vende o nosso também. Não é? Por que não? A gente tá trabalhando pra isso. Já faz Já merchan. 4 bi aí? Já faz Vai merchan, né? bem. E fibra provedor de internet. Agora, a internet do Brasil, ela é ruim? E a qualidade, ela é boa? A nossa internet hoje é a melhor do mundo. Nós somos, do mundo, assim, disparado mesmo. Nós temos diversos PICs, né, regionais espalhados aí, diversos data centers, onde a internet se encontra, onde as pessoas se comunicam, onde a gente tem um conteúdo mais próximo do assinante. Por exemplo, né, vou ser bem sucinto aqui, um CDN do Netflix aí, que vocês devem conhecer muito bem. Em vez de eu digitar um www na minha casa, buscar um filme, ele passar pelo meu provedor e buscar esse filme lá nos Estados Unidos lá e voltar, eu tenho esse conteúdo perto do meu assinante, eu tenho esse conteúdo dentro do meu provedor de internet. Então quando esse cliente busca um filme, ele não fez a busca lá, ele buscou aqui pertinho. Então isso a gente faz muito bem, né? Não só com CDNs, mas tendo Pix, o Ix aí hoje, né, cara, faz um trabalho sensacional. A gente que viaja muito, a gente percebe isso. Né? A gente tá mal acostumado aqui no Brasil. Porque você chega, o pessoal, Brasil, cara, não é. Não é. Você vai para os Estados Unidos, você não vai ter uma internet como a daqui. Você vai depender muito de onde você estiver. Liguei pra você, né? Você estava na Colômbia e você falou que a internet estava horrível, né? Do hotel. Tava. A internet estava horrível. Cara, é normal, é padrão. É padrão, né? Agora, por que quando a gente tá... Assim, eu tenho um sítio no Rio de Janeiro e tenho fibra lá, direto. Cara, por que chove e acaba... Eu não consigo entender isso. Por que chove e a internet fica ruim? Fibra. Eu posso te falar. Então, por favor, me fala. Eu fui, eu acabei de vir, passei uma semana no Rio, né? Acabei de chegar aqui em São Paulo, eu conheço todos os provedores lá, são amigos, parceiros, e o Rio, ele tem uma particularidade que são muitos cabos nos postes. Muito cabo. Então pega muito fogo ali, muito fácil. Então todo dia você tem um poste pegando fogo ali no Rio e derruba uma boa parte. É aquilo que eu falei, um fio de cabelo, ele não vai derrubar uma pessoa. É no interior do Rio. Mas sai tudo dos data centers dali, entendeu? Então, entendi. Então, o problema não é na cidade, o problema é lá longe. Você faz de conta, você mora aqui, você tem um provedor que tá aqui, mas o link dele deve estar vindo lá do centro, entendeu? Então, se houve um grande problema aqui, sem dúvida ele vai ser afetado, todo mundo em volta. Você pensa, é o que eu falei, um fio de cabelo, sendo bem simples, já saindo aqui do equipamento que a gente fala que é a OLT, é 128 assinantes por porta, né? Por pelinho, assim, de fibra. Mas por trás aí, cara, a gente tem centenas de milhares de pessoas que se romper um cabo de 12 fibras, uma cidade inteira, né? E aqui em São Paulo, um tempo atrás, nós estávamos tendo a dificuldade de ter muito corte de cabos, né? Nos postes também, né? Então tem muita concorrência ilegal também, né? Que acaba atrapalhando um pouco o trabalho de quem quer trabalhar sério no nosso setor, né? Então, sim. E aí pode ser às vezes concorrente também, cortando cabo, entendeu? Agora, se um dia a sua internet parar e na mesma hora ou um tempo depois chegar um panfleto, uma promoção de um concorrente, já sabe. É que nem quando eu passo na estrada, gente, já aconteceu as 2 vezes. Passando na estrada e aí o pneu fura. É difícil o pneu furar assim, né? O pneu fura. Quando você olha pro lado, é borracharia. Cara, que dá muita raiva. Dá muita raiva. Não é isso. Eu sei. Eu entendo. É por aí. E assim, não adianta nada a internet chegar bem na tua casa e você não conseguir configurar bem dentro da tua casa. Então assim, hoje a grande maioria das pessoas usa o Wi-Fi para conectar, né? Então quais os erros que as pessoas cometem com o Wi-Fi dentro da casa que é melhor que eles não façam? Ou seja, quais são as melhores práticas da pessoa que vai usar o Wi-Fi? Cara, muito bom, né? Agora falando como usuário dentro de casa, né? Hoje, se o cara ele tem uma casa relativamente pequena, já ali para médio porte, é ter pelo menos no mínimo 2 roteadores, né? O pessoal acha que quando ele vai ter... 2? Pelo menos 2 ali, né? Quando você fala uma casa pequena, é quanto mais ou menos? Cara, um estúdio desse todo aqui, igual a gente tá, tinha que ter pelo menos
uns 8 aqui espalhados na casa. Oi. Caramba, por isso não funciona em casa. Pra funcionar bem, né? Antigamente a gente tinha aqueles famosos repetidores que a gente Isso. colocava na tomada, só que aí era uma tecnologia que aparecia desconectando de um, aí você conectava no outro. Hoje existe o Mesh, que é uma tecnologia que as empresas, até as concorrentes, os fabricantes concorrentes, trabalham isso entre si. E como é que funciona? A gente está andando aqui conectado nesse modem. Quando a gente chega no próximo modem, ele faz essa desconexão automática e conecta no outro, sem cair a nossa ligação, sem interromper o nosso download, sem... Então, para quem está hoje dentro de casa, apostar em boas tecnologias, em bons roteadores, não dá mais para ficar trabalhando com esses repetidores, tem que ser o mesh, tem que ver. Às vezes o cara tem uma internet de 500 mega, mas o roteador dele é fast. O que é isso, fast? A porta passa só 100 megas, entendeu? Então ele tá chegando ali 1 giga de internet, 500 mega, chegando no modem, mas saindo do modem pro computador ou subindo nas antenas ali é só 100 mega. Então você não vai estar aproveitando nada da internet que você tem, né? Muito trabalho, um pouco desse trabalho hoje já está sendo feito pelos provedores de internet, né? Alguns já estão aprendendo a surfar essa onda. E tá trocando também, né? Tem um ponto extra. Quer pagar por um ponto extra? Eu te dou um ponto extra. Quer que eu faça a sua TV e os seus videogames cabeado? Eu faço isso também. Acho que um dos primordiais é isso. Se o cara tem um equipamento dentro da casa, é fazer cabeado. Esquecer o Wi-Fi. O que ele conseguir conectar no cabo, através do modem ali, esquecer o Wi-Fi, vai ser a melhor navegação que ele vai ter, sem dúvidas. Jura? É. Melhor você deixar tudo num cabo. Tudo no cabo. Tem TV? Pluga no cabo. Tem um game? No Pluga cabo, no cabo. no evento. Você passa No por evento essa... sim, né? No evento sim. Mas Não, mas é porque o Wi-Fi não é cabeado. O Wi-Fi não aguenta tanta gente conectando ao mesmo tempo dentro de 150 pessoas no evento. Minha mãe foi isso. Minha mãe tinha uma casinha, ela sempre teve. Minha mãe tem um problema que, assim, tudo pra ela tem que ter uma casinha de costura. Ela tem uma casa e depois ela tem que ter uma casinha de costura. E essa casinha de costura nunca chegou Wi-Fi ali. Só resolveu a hora que o pessoal cabeou. Você tem que chamar o Thaleson. Bora. Chama a Fibra lá que a gente vai lá. Exatamente. Né? Exatamente. E aí Qual o nome da... iFibra. iFibra. iFibra, provedor de internet. A cena aí ainda. Chegar lá, desktop. Pera aí, claro, a gente vai chegar lá ainda. É o legal, né? Voltando um pouco desse de ser dos provedores, pequenos e médios provedores, né? Dessa de ser, 20 mil hoje provedores, é que os pequenos e médios levaram acesso aonde os grandes não chegaram. Né? E tudo bem, hoje os grandes estão querendo chegar lá, mas eu recebi hoje aqui um vídeo aqui mesmo do pessoal lá do Amazonas, que ele entra numa canoa e começa a puxar fibra ótica debaixo do rio e chega para atender um vilarejo, uma casinha. Ou seja, eles chegaram onde esse pessoal grande não queria chegar, né? Nem que não podia, mas não queria. Não queria. Cara, a gente foi num evento da Clique P. O Michael Nilson. Do Michael Nilson, exatamente. Os caras, gente boa demais. Eles estavam falando do começo, cara, que eles jogavam um cabo no meio do rio lá e tinham que passar pro outro lado. Depois eu fui pra Amapá, foi a primeira vez que eu fui pra Amapá na minha vida. Amapá é longe. Visitei Você Telecom, do Fábio, e ele falando pra mim a mesma coisa. Puta, tem área lá que ninguém entra, cara. Tem área que ninguém entra, só ele entra, entendeu? Porque, porque tá ali, porque mora ali, não sei o quê. Assim, claro, podia vir, ou eu podia vir. Cara, não ia entrar, quem ia entrar era ele. Tem uns amigos do Acre que viajam 7 dias num barco pelo rio, nem sabia que era possível, né? Que de avião a gente faz tão rápido, mas ele entra num barquinho ali pelo Acre ali e vai 7 dias subindo. Primeiro dia ele para, dorme, e aí começa a ir subindo nos vilarejozinhos, levando uma antena, uma placa solar, uma bateria, tudo às vezes para atender uma residênciazinha que tá lá escondidinho. Uma aldeia indígena. Então, aí pergunta polêmica, adoro fazer uma polêmica. Manda. Nessas horas, nesse tipo de localidade, não seria legal ter uma antena, um Elon Musk lá? Agora tem um Elon Musk. Há um ano atrás não tinha, entendeu? Não, sim. Você usa Elon Musk que todo mundo usa. Eu não uso mais, que agora eu tenho fibra. Sim. Não, mas é top. Eu tenho Rio Cable agora, Juninho. Graças a Deus, Juninho, ó, meu coração botou fibra lá na minha roça lá, e aí agora... Não, só quando chove muito, por isso que eu perguntei. Só quando chove muito que dá uma caída, mas agora a internet o tempo todo. Eu cabear tudo, justamente porque não, como a área é grande, não dá pra ficar colocando só no Wi-Fi. E aí tem que cabear, não tem jeito, né? Porque senão fica com todo mundo o tempo inteiro com internet. Exato.
né? E ainda mais no sítio que as áreas são longe, né? A chuva, Tem árvore. tem tudo, né? Não, é ideal ter a fibra e a Starlink ali de backup. É isso que tem. E vai usando os dois, né? Mas antes não tinha Starlink, né? Não tinha. Mas hoje a galera tá utilizando, tá vendendo também Starlink. O provedor chega com a fibra e fala, eu te dou o backup na Starlink. Não só os pequenos, mas as grandes operadoras mesmo, os grandes nomes do nosso mercado. Você abre lá o site dele, redundância, te dão uma fibra corporativa e te dão uma redundância via Starlink. Doideira, né? Maravilha, que louco. Que tipo de parceria é essa? Legal, né? Nos modems também hoje, os modems que a gente tem na nossa casa, alguns modelos aceitam uma entradinha de chip, 4G, 5G ali, hoje é tudo 5G, né? Então alguns entregam ou na Starlink ou no próprio modem colocam um chipzinho ali 5G, que aí cai a internet, pelo menos você não fica... Sim. Não fica sem nada, né? Sim, exatamente. Não, e de verdade, a internet cai muito pouco, quando chove muito, e assim, quando a internet cai, a luz já caiu. Aí eu já botei gerador, entendeu? Então só por isso que a gente sente falta, mas a luz acaba muito antes. É. Agora, Thalisson, dessas histórias de campo aí que você deve ter 500 milhões, qual foi a mais cascuda que você já pegou, assim, tipo, peguei uma casa que tinha uma fiação, uns gatos, o que pior que você já encontrou na rua? O horário já permite? Não? Não, de fato, tem bastante história, desde diversas madrugadas viradas, assim, né, em rompimento, né? Por exemplo, a gente trabalhar em uma grande operadora, nem sempre fui provedor, né? Então, trabalhar em uma grande operadora que atende empresas e cabo romper na madrugada, você sabe, né? Aí tá lá que não pode ficar sem internet. Então a gente vai lá de madrugada, 2 da manhã, 1 da manhã, anda 2 horas de carro e tem que virar à noite lá pra resolver, mas desde ser rendido dentro de favela, ter arma apontado pra dentro da... Tá fazendo o que aqui? Você é policial? Não, mas semana passada o policial passou uma semana disfarçado de mendigo aí, então não acredito mais em ninguém. Então são diversas situações, amigos que já foram presos, apanharam dentro da casa do assinante. Jura? Porque você tá entrando dentro da casa de um monte de pessoas aleatórias, né? Sim. Pessoas como nós, assim, às vezes mais tranquila, e pessoas de todos os tipos de personalidades, né? E ela culpa quem? O técnico, por muitas das vezes. Né? Se tá ruim, a culpa é sua, do técnico, né? Então é muito comum. Desde madrugadas viradas, ou até os mais hards, assim mesmo, separado por... pela galerinha ali que comanda a região ali, achar que você tá instalando câmera. Entendi. Ou alguma coisa assim, fala, não, cara, é internet, tranquilo, aqui é crachá a empresa. E aí vai embora. Mas você tá na rua, né? Então tudo é possível, né? Penso. Caramba. É bem legal. Cara, e aí, indo pro streaming, que é a nossa área aqui, o streaming, ele é vantajoso pro operador? Porque assim, ele deve pesar muito na rede, né? Todo mundo consumindo vídeo a todo momento. Então, aí que começam, que ajudam os CDNs e o provedor ser bem conectado, né, cara? Tá bem conectado em X, ele tem um bom link dedicado para que ele faça essa revenda aí com segurança, né? Tudo vai o quão bem o provedor de internet é conectado e quem tá entregando aquele link ali para ele, né? Não, eu tenho X, eu tenho rotas internacionais, então tudo depende ali. Mas tranquilo, cara. Para mim, assim, um 4K hoje consome 50 mega, né? Então é o que eu falei. E ele não consome ali, né? Direto ali, 50 mega no talo, né? Geralmente ele gasta 50 mega, baixa a parte do conteúdo, aí depois ele consome 50 mega de novo, baixa a parte do conteúdo, está assistindo um vídeo em 4K, né? Então ele vai usando os picos, né? O provedor que tiver link hoje não tem problema nenhum em entregar em streaming, entregar qualquer serviço, assim. Então, geralmente, quando trava a Netflix, é problema de onde? Qual parte que deu problema? Pode ser a própria Netflix, às vezes. Pode ser a própria... Ou o provedor não está bem conectado. Por exemplo, ele tem 1.000 clientes e ele consome... não é esse o cálculo, tá? Mas ele tem 1.000 clientes e ele consome 2 GB. Ele não pode ter 2 GB de internet. Ele tem que ter no mínimo 4, 5, sempre sobressalente daquilo lá. Para quando der horários de pico, horários de jogos, horários de lançamento de novela, BBB, que tem um consumo muito alto, aí trava a rede. Se ele não tá preparado para aquele pico, que vai estar todo mundo assistindo aquela final de campeonato, aí trava mesmo. Então, tudo vai desde a primeira contratação que ele faz para poder revender o link dedicado dele, né? O link final dele, na verdade, né? Cara, ninguém quer ser louco, né? É verdade. Acho que ninguém quer ser louco. Então, em algum momento você pensou em desistir?
Cara, isso aqui é muito doido, eu quero ir pro outro lado. Várias vezes. Nossa, várias vezes. várias vezes. Mas a gente tá aí montando o provedor, puxando mais fibra ótica na rua, né, cara? Acho que o que mais... hoje, por um outro lado, sendo dono de provedor de internet, tendo os técnicos, também tendo a loucos da Telecom, o que mais faz a pessoa querer desistir e sair do ramo hoje é a má gestão do funcionário, o cara ele não ser valorizado, o cara virou a madrugada lá trabalhando, chegou 6 horas da manhã em casa, às vezes ele recebe uma ligação, preciso que você continue trabalhando, não, cara, não é assim, e isso faz o cara querer desistir. Então foram alguns momentos assim, de má gestão, de ter más chefes ruins, né, pode dizer assim, chefes ruins, que faz o técnico querer desistir. E cara, a gente tá sofrendo hoje a maior escassez de mão de obra de telecom, acho que de todos os tempos. Eu, com a Loucos da Telecom, uma mídia com juntando aí mais de 200 mil da nossa categoria, extremamente nichado, não acho técnico. Eu posto, galera, eu preciso de um técnico para começar amanhã, para começar agora, para ganhar tanto. Não acho. Porque ninguém quer mais trabalhar. Cara, muita gente ainda tá com aquela de não ser valorizado, entendeu? E acha que quando vir trabalhar pra gente ou pra alguns amigos nossos também vai ser da mesma forma. Algumas pessoas hoje encontraram outros meios de fazer renda. É um trabalho muito árduo, não é fácil você ser técnico. Imagina. Você sair de manhã, bater escada, subir num poste com medo de tomar se você encostar numa cordoalha, que é um ferrinho que fica lá no poste, encostar nessa cordoalha, você pode tomar um choque e morrer. E vir a obra. Só que esse problema às vezes pode estar 3 ruas atrás e você não saber, alguém tá fazendo uma manutenção pro cara ganhar R$2.000, R$2.500, então então tá difícil, né? Então, e que hoje é mais ou menos essa base, né? Mas é isso, em todo o Brasil, cara, tá cada vez mais difícil achar técnicos e pessoas, né, de todas as áreas mesmo, que queiram estudar mesmo, trabalhar. Antigamente um técnico, ele só fazia uma coisa, né? Ele só instalava. E a coisa evoluiu. E eles estão ganhando mais, alguns já estão ganhando mais, mas agora ele tem que saber fazer tudo. E ninguém quer mais só aquele cara que só sobe no poste. A gente quer o cara que sobe no poste, que sabe resolver no cliente, um bom profissional, né? E alguns não querem, infelizmente, alguns não querem se profissionalizar, estudar, e aí acaba ficando essa escassez. Sabe? E o que tem mais? Fio enrolado, cliente estressado. Cliente estressado. Pô, então tem muita coisa. Cliente estressado. Eu sou cliente, né? Minha internet caiu esse final de semana, domingo, da 1 às 3 horas da tarde, de um provedor parceiro que me entrega lá. Só que eu falei, eu não vou nem mandar mensagem, né? Parceiro. Eu não vou nem mandar mensagem, né? Tipo, a pessoa, eu já imaginei como eles deviam estar lá. Eu conversei depois, ele falou, Thales, foi culpa de um link que caiu. Eita. Da pessoa que nos entrega aqui. Enfim, pegou fogo no poste, caiu o link. Mas só de olhar o modem a gente sabe qual é o problema, né? Piscou vermelho, é fibra rompida, tá aceso, então é problema interno, né? A gente que já entende. A gente nem incomoda. Então a gente também é cliente, né? Então tudo a gente sofre as dores e é difícil. Então é mais cliente. Poste também, gente, olha só, tem a questão do poste também, né? Que ainda está sendo discutida. Poste passa, fiação de luz, fiação de internet, poste da coisa de jogo do bicho, bota papel de jogo do bicho, é muita coisa pra uma função do poste só. Tem tarô também no poste? Jogo do amor, tarô. Traga seu amor de volta. 7 dias. É muita responsabilidade do poste. Não, e quantos fios que... Você sabia disso? Que no mesmo poste se passa fio de eletricidade, também pode passar de internet, sim, whatever. Telefone. Pois é louco isso, telefone. É louco. É louco. Entendeu? Isso aí você tá captando aí a coisa, né? Hoje, pela norma das concessionárias elétricas, isso já é uma grande discussão, né, por todo o Brasil, são pelo menos aí são 6 a 7 pontos de fixação que você pode ter no poste. Então, vamos supor que seriam para ser 7 cabos no poste, no máximo, né? Mas hoje não tem uma fiscalização. Hoje o poste ele é caro, o provedor paga R$11 por poste utilizado. A grande operadora, por ela ter uma massividade maior de poste, ela paga um pouco menos. Então os provedores já estão brigando para que eles querem pagar também o justo pelo justo. R$11 é muito caro no poste. Então muitos provedores não pagam. Muitas grandes também não pagam. Então por isso que a gente tem aquele grande acúmulo. E aí não aprova.
eu sou um provedor legalizado. Eu entro lá na Enel. Enel, quero que meu cabo seja aprovado aqui, quero passar, quanto é que é? R$11, beleza. Aí eles mandam um engenheiro lá, vê que tem 200 cabos, que é mais ou menos isso. Não tem como aprovar. Ah, mas às vezes o cabo já tá lá. Aí no outro dia já tem outro. Então eles não aprovam, não fiscalizam. Então por isso que fica aquele montoeiro de cabos. Mas por um lado é ruim, por um lado é bom, porque você, por mais difícil, complicado que seja, é isso que gera a competitividade, é isso que traz a diversidade de você ter outros provedores na sua região. Se esse cara aí não te atender, você ligar para outro, ele já tá ali na porta da sua casa para instalar no mesmo dia, sabe? Ô, Thaleson, olha só. Eu gostaria, depois da gente marcar uma segunda parte desse podcast, porque tem muita informação que o pessoal quer. Sabe o que eu tava pensando? De repente fazer um webinar com eles? Que tal? Fazer um webinar, que a gente tem na Abos também, a gente tem um webinar que é ao vivo com chat. Aí a gente tem a galera que é instalador também, só que de antena. Legal. Só que muitas deles também fazem a parte de internet. Total. Então que tal vocês fazerem parte lá do nosso webinar um dia, para que a gente possa combinar e aí ter o chat ao vivo e o pessoal fazer as perguntas? Tá, sim. Que é muita dívida, é muita dúvida. Cara, é muita Deve ser muita dívida também. É muita dívida. É muita A gente tá pagando dúvida. até hoje, né? E assim, tipo, só pra finalizar com uma pergunta polêmica. Eu tenho uma polêmica também. Mano, Operadora grande ou provedor pequeno? provedor regional, sem dúvida. Sem dúvida. Quem Pelo tá na atendimento. ponta, quem entrega, quem for o primeiro a chegar lá lá no fundinho, lá, quem entrou no barco, quem mergulhou, sem dúvida, quem chegou nas comunidades primeiro, quem vai no outro dia, às vezes no mesmo dia, fazer a manutenção lá na sua casa. Sem dúvida, os pequenos. É streaming ou videogame pesa mais? Streaming ou videogame? São dois públicos totalmente diferentes. Eu acho que, não vou dizer pesa mais, mas que dá mais trabalho, sem dúvida, são os gamers. Porque os caras perderam. Deixa pro meu Acabou. filho. Pô, a internet tá ruim, eu tô legueando aqui, não sei. Manda Tá ele no chat do webinar. Manda ele entrar no chat. Chat do webinar. E a pergunta polêmica. Claro. Instalador de TV. Tem muito instalador de TV que promove pirataria. Instalador de internet também promove pirataria ou não? Infelizmente, cara. Infelizmente, nós temos alguns provedores que também vendem TV pirata. Isso ele tá contaminando a própria rede. Ele vende pro próprio assinante dele, ele vende um serviço de TV ilegal. Além dele tá cometendo um crime, né? Ele tá trazendo um serviço que ali tem malware, tem vírus, pode gerar ataques para dentro da própria rede dele, fazer que o cliente coloque ali um cartão ou alguma coisa achando que vai estar comprando alguma coisa ali dentro daquele site, daquela plataforma que eles têm, né? E ter o cartão clonado. E olha, hoje é tudo rastreado. Você sabe tudo. A gente não, né? Quem tá lá em cima lá, as leis, né? Então, sei lá, se alguém comete um crime, por exemplo, você tem que ter o seu provedor adequado até para falar para as autoridades quem é aquela pessoa que está cometendo um crime. Então, ser provedor tem muita responsabilidade. Não dá para cometer bobeira. E, cara, esse é uma das maiores dores do provedor, sem dúvidas, é a TV pirata. Legal, Thaleson. Olha, eu ficaria aqui horas com você, porque é tanta coisa que a gente quer saber. Muito legal. E olha, já trabalhei em telecom, né, mas não em campo. Eu era da Interlig, na época da Interlig, e aí, eu não sei se você... do escritório. Ela tava no ar-condicionado. Exatamente, tava lá no ar-condicionado. Tipo, Tá, ué, qual o problema? Você tava fazendo um monte de coisa. Eu tava vendo problemas que tava dando em campo. Imagina, Tem um problema, Tem inclusive. um monte de louco lá na rua e... Tem um problema, inclusive, que eu nunca esqueci, gente. Gente, algum vendedor lá da Interlig, que eu não lembro mais quem era, não vou falar o nome, que eu acho que eu não lembro quem era, vendeu na época da Interlig, olha só, foi em 2000 mais ou menos, vendeu 15 pontos de acesso para Cimento Pi. Você tem noção onde é que é cimenteira naquela época, não 2000, há 20 e tantos anos atrás, há 26 anos atrás? Como é que você vai vender a VPN pra essa galera? Não vende, cara, é muito complicado, assim que dava problema. Porque os loucos... Não, vende. Hoje a gente Retardado aqui que eu tinha que lidar Agora com... lá tá lá, Na época eu fazia... Então, aí começou a aparecer tanto backlog, mas tanto backlog de problema de instalação, mas assim, tipo, foi uma coisa absurda, que tiveram que criar uma área para montar um processo para lidar com o backlog. E aí, quem é que vai montar essa área? A Corna aqui daí. Você vai mandar. Entendeu? Porque aí você vai trabalhar igual a louca
Também, Louca da Telecom. louca, Tá louca sacanagem. da Telecom. Entendeu já, né? Entendeu, né? E aí pegou Você é louca da gente. Telecom. Acho que eu também sou. Você Sou ex-louca da Telecom. ex-louca. Eu sou louca do streaming. Sangue, já era, é. Telecom. Telecom é igual, é. Exato, coisa Entendeu, assim, né? Pô, mas era uma loucura. Se tiver muito, gente, é muita reclamação, uma coisa que era absurdo, não dava. Tinha que separar por pequena e média empresa, empresa grande, enfim. Foi uma loucura, realmente. Depois de um tempo, eu terminei com backlog, mas assim, tem algumas coisas que não deram pra terminar. Por exemplo, o caso do cimento Tupi, coitado, nunca terminou. Ficou lá, saí da Interlig, a TIM comprou e o problema continuou. Nossa. Porque não tinha como instalar na época um ponto lá, cara. Assim, tipo, região muito remota. Hoje em dia, o que você fala? Passa um cabo só para um cliente. É, Mas anos 2000 não era assim. não era. Enfim, O Thaleson, pequeno atende lá. muito obrigada. Você vai, ó, vamos participar do webinar. Vamos montar aí, vamos combinar. Claro, ó, fica o convite também para vocês conhecerem o meu pequeno data center, que também é um espaço de podcast lá. Vou ficar muito feliz em receber vocês, saber um pouco da história de vocês, falar de TV, que não é muito o meu mundo, né? Mas conheço um pouco, então fica o convite, montamos um lugar lá bem legal, lá, um data center até para rolar o webinar, viu? Maravilha. Então, vamos combinar sim. Tá ótimo, Thaleson. Muito obrigada. Thaleson, valeu mesmo, Valeu. cara. Obrigadão. Valeu. Muito bom te ter aqui com a gente. Tchim, tchim. É, Valeu, gente. Obrigado.